Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, nessa semana para comentar sobre Glicked, nessa alcunha que tentaram colocar nos Estados Unidos para a estreia de Wicked e Gladiador 2. Gladiador 2 teve uma estreia internacional antecipada, inclusive na semana passada eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link no card para quem não assistiu. Não vejo que a estreia, de Wicked e Gladiador 2 foi um super evento como os exibidores queriam no estilo do Barbenheimer. Barbenheimer foi único para a história do cinema, claro que vão tentar emular de algum modo, e até quando você leva em conta o investimento em marketing da Universal com o Wicked e da Paramount com Gladiador 2, é de realmente mostrar que tinham dois filmes-eventos na semana nos Estados Unidos e tentar conseguir colocar esses dois em perspectiva para o público, para você fazer a mesma coisa do período do Barbenheimer, assistir Wicked, depois já sair para a sessão de Gladiador 2. Não foi isso que aconteceu. Eu queria, antes de tudo, mencionar que Gladiador 2 é um filme caríssimo. Dependendo da publicação, você vai achar um investimento na casa de 250 a 300 milhões de dólares, sem contar com o marketing, o que leva para um break-even que ele está acima dos 600 milhões de dólares de arrecadação bruta. Então esse é um break-even considerando os números baixos de investimento, que seriam de 250 milhões para Gladiador 2. Wicked tem a parte 1 lançada agora, a parte 2 lançada no ano que vem, e consegue um resultado excelente. Essa blitz publicitária nos Estados Unidos ela foi muito forte para criar realmente dois filmes-evento, criar essa semana Glicked ao estilo Barbenheimer, com um filme que ele desponta, que é o Wicked. Levando em conta toda a repercussão que a gente vai discutir a partir de agora, eu penso que o Wicked é um filme que ele vai conseguir ficar nos cinemas agora na próxima semana final de novembro, dezembro, e Gladiador 2 não deve ter tantas semanas assim, ainda que tenha dominado as salas IMAX. Vamos começar com o caso de Wicked. Existia uma projeção de Wicked, levando em conta as pré-vendas, na casa de 120 milhões de dólares de arrecadação nos Estados Unidos. Ele consegue um número um pouco menor, 114 milhões. No entanto, a movimentação e a repercussão de Wicked é extraordinária. Wicked é um fenômeno nos Estados Unidos. A peça ela é super popular e até por isso que Wicked quebra vários recordes e se torna a adaptação da Broadway mais assistida, com melhor estreia nos Estados Unidos em números brutos e do mercado internacional. Quando eu falo de estreia em números brutos, você precisa levar em conta também que eles não são corrigidos pela inflação, o que aí deveria ser feito, porque você faz a correção para inflação para qualquer coisa, menos para a bilheteria, que aí a comparação ela ficaria bem complicada. Compare o primeiro Gladiador de 2000 corrigido pela inflação com Gladiador 2, existe uma queda bem considerável. No caso de Wicked, 114 milhões nos Estados Unidos, 50 milhões no mercado internacional, para uma estreia total de 164, o que é um número que eu considero excelente, até porque esse é um filme que vai ficar nas salas de cinema. Nos Estados Unidos, na competição Gladiador e Wicked, Gladiador conseguiu mais salas IMAX. Nessa semana agora teremos Moana 2, que vai ter um grande lançamento da Disney, vai conseguir essas salas IMAX, Dolby, para cidades que têm cinemas da Dolby, mas o Wicked é aquele filme que ele vai segurar o mês de dezembro. O Gladiador eu não acho que vai ter uma sequência nas salas de cinemas tão grande assim. Alguns dados. Esse filme ele quebra vários recordes no mercado dos Estados Unidos para adaptações da Broadway. Eu sempre lembro, você tem o Wicked, do livro base do Gregor Maguire, e depois essa adaptação que se torna um fenômeno, de modo que escolas dos Estados Unidos fazem adaptações de teatro de Wicked, dada a popularidade. As músicas são excelentes e o filme ele consegue trazer mais dessa releitura, desse universo de Mágico de Oz que é tão bonito. Então a parte 1 ela estrutura esse interesse e engajamento emocional para uma parte 2 para o ano que vem, que eu tenho uma expectativa, depois de tudo que eu assisti, que vai ser ainda melhor do que o primeiro filme. Mas vamos ver, eu fiquei bem surpreso com Wicked. Eu não tinha, depois da saída do Stephen Daldry, eu pensei que era um projeto meio que sem rumo. O Jon M. Chu fez um excelente trabalho, na minha opinião. Tava até dando uma olhada nos comentários aqui do pessoal do canal, na live de sábado,
falando sobre cinemas lotados. Claro que o caso do Brasil, existe um fenômeno local de bilheteria que ainda estou aqui e é excelente ver essa repercussão, mas as salas de Wicked também sempre lotadas, né? Não existiu essa competição Wicked Gladiador na mesma semana como nos Estados Unidos. Então, nessa comparação direta, o Wicked sempre esteve na frente, né? E ele consegue um resultado bem melhor do que o de Gladiador 2, quebrando, inclusive, vários e vários recordes que era da época de Os Miseráveis, de 2012. De estreia, venda de ingressos, a queda na semana 2 de Wicked não vai ser uma queda tão considerável, porque é um filme que tem uma repercussão muito positiva nos agregadores, né? Ele tem uma nota A no CinemaScore, por exemplo, que é uma nota que vai ditar que o filme vai ficar em dezembro aí nas salas de cinema. Ele vem com uma repercussão muito boa no post-track, alto índice de aprovação, e se não teve uma estreia nas salas IMAX tão grande como Gladiador 2, é um filme que ele vai pegar algumas sessões de Gladiador 2 a partir da semana 2. Então, eu considero um número excelente para Wicked, e o que fica disso tudo é que o Wicked ele vai se tornar extremamente importante para a popularização, né, se tornando um fenômeno, na minha opinião, mundial, não só mais localizado para os Estados Unidos ou para cidades, alguns mercados que receberam adaptações da peça e que já conheciam, né, o Wicked não era tão popular assim fora dos Estados Unidos. Então, bacana ver toda essa repercussão, a estreia internacional também muito boa. Dito isso, vamos para o caso de Gladiador 2, com 55 milhões de estreia nos Estados Unidos. No mercado internacional, consegue se manter na semana 2 ainda com bons números, passando de 165 milhões de dólares para um total de bilheteria de 221 milhões. Eu nem vou trazer a correção para a inflação de Gladiador de 2000, que tem 187 milhões, porque aí, corrigindo pela inflação, passaria de 320 milhões de dólares. Gladiador 2, se conseguir chegar a 150 milhões de dólares nos Estados Unidos, já vai ser um milagre por conta da competição e de, claro, né, levar em conta que é um filme muito caro. É uma produção muito cara que precisaria chegar a entre 600 e 650 milhões. Esses números eles estão baixando do break-even porque, segundo o Deadline Variety, o filme ele teve os benefícios fiscais, então estão colocando o projeto de Gladiador 2 com 250 milhões de dólares de custo total, sem contar marketing. Então um break-even entre 600 e 650 milhões de dólares não é um número que eu acredito que Gladiador 2 vá conseguir na sua trajetória cinematográfica, olhando também para o que existe, olhando para a própria repercussão, em que tem uma nota B no CinemaScore, que é uma nota que ela não é positiva nos Estados Unidos para um épico desse tipo, e levando em conta que é um filme que ele precisa se manter na semana 2 também, né? Ele vai ter uma queda que eu acho que é considerável, ele vai perder salas IMAX, tem a competição com Wicked nesses formatos premium, sem contar Moana, que também vai receber uma atenção bem grande. Então o número positivo para fechamento total de bilheteria nos Estados Unidos de Gladiador 2 agora aponta para 150 milhões de dólares. Vamos ver. Tem o período de feriado, tem o período do final do ano, em que esses filmes que lançam em novembro ainda podem ter uma janela para respirar. Vamos ver se esse vai ser o caso de Gladiador, vamos ver se o filme do Ridley vai conseguir. Então isso, até porque vocês devem saber que o Ridley Scott ele está super envolvido já com Gladiador 3. E a grande pergunta do momento é, a Paramount vai investir em Gladiador 3? Tem dois caminhos, né? Quando o Gladiador 2 começa a produção, começa num custo estimado de 150 milhões de dólares de produção. O Ridley Scott não é culpado pela greve dos roteiristas, pela greve dos atores. A indústria cinematográfica realmente parou no ano passado e isso elevou muito o custo de Gladiador 2. Então a Paramount poderia fazer um investimento para Gladiador 3, já que existe o interesse na franquia. A longo prazo, Gladiador 2 vai pagar as contas. Sempre que você faz um filme, lançamento cinematográfico, alto investimento desse tipo, ninguém quer perder dinheiro, né? Então eu ainda acredito que a Paramount vai manter esse compromisso com Gladiador 3 do Ridley Scott, levando em conta que o caso de Gladiador 2, né, é um caso problemático pelo contexto que aumentou muito o custo da produção do filme. Se o filme tivesse custado 150 milhões de dólares, como era o plano inicial de Gladiador 2, eu acredito que aí o projeto ele teria
uma repercussão melhor já para pré-aprovar Gladiador 3, do ponto de vista de mercado. Agora meio que entra naquela decisão da Paramount do que fazer. Eu sempre mencionei também que eu não via Gladiador 2 com aquela questão nostálgica forte de quem assistiu o primeiro Gladiador, seja em 2000, seja nas exibições em TV, streaming, home video, e iria assistir a todo custo Gladiador 2 no cinema. Pode assistir depois quando chegar para streaming em casa, por exemplo. Então a ida ao cinema é uma questão que passa muito pelo público. O que te interessa? É cara a ida ao cinema. Você leva em conta não só o preço do ingresso, deslocamento, se vai se alimentar ou não, estacionamento, transporte, tudo isso coloca na ponta do lápis. Então, para Gladiador 3, é meio que dar esse voto de confiança para o Ridley Scott continuar a sua saga, e ele já tem ideias, ele disse que ele está inspirado na trilogia Poderoso Chefão, inclusive, citou muito Poderoso Chefão Parte 2 já, ou Gladiador 3 seria colocado agora, né, na geladeira e não se falaria mais em Gladiador 3, já que o Ridley tem tantos outros projetos com várias outras distribuidoras também, e agora ele está na fase de controle total. Para quem não sabe, o Ridley Scott faria o filme sobre Bee Gees, acabou tendo problemas criativos com o estúdio e ele já disse, bom, eu vou deixar esse projeto de lado, vou fazer outra coisa, que projeto não falta agora. Eu vejo ele muito envolvido com Gladiador e querendo muito nesse circuito de entrevistas fazer a todo custo Gladiador 3, mas isso a gente vai continuar repercutindo também nas próximas semanas aqui no canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!